presentes e flores em frente ao Palácio de Buckingham. O público e a mídia reagiram com indignação diante do silêncio da família real diante da tragédia e das palavras televisionadas da Rainha Elizabeth II, que foram duramente criticadas por sua falta de emoção. Naquele momento, o então primeiro-ministro Tony Blair declarou ao parlamento que Diana era a princesa do povo. A partir daí, os lados ficaram claramente divididos entre aqueles que apoiavam a família real e aqueles que estavam do lado da memória de Diana. Durante o funeral público ficou claro que Charles Spencer seria responsável por representar sua irmã. O Kanye enfatizou que ele era um defensor ferrenho de que William e Harry não tivessem que caminhar atrás do corpo de sua mãe. Atualmente, a família real britânica está sob os holofotes devido à controvérsia em torno do desaparecimento midiático da atual princesa de Gales, Kate Middleton. Surgem todo tipo de questões sobre ela e, em meio a essa enxurrada de manchetes em todo o mundo sobre Kate, o irmão de Lady Di, Charles Spencer, concedeu uma entrevista à BBC que será transmitida na íntegra neste domingo. Muitos detalhes já são conhecidos e isso certamente dará muito o que falar em todos os meios de comunicação, tanto espanhóis quanto britânicos e americanos. Alguns dos títulos que já saíram nas últimas horas são chocantes. No trecho divulgado pela televisão do Reino Unido, Kanye Spencer fala sobre a situação de Catherine e a pressão midiática que a família real enfrenta em comparação com a vigilância quase constante que sua irmã sofreu. Segundo Spencer, essa pressão era mais perigosa. Além disso, ele menciona que, em 1997, após a morte de Diana, a indústria que apoiava os paparazzi passou a considerar com mais cuidado o que poderiam ou não fazer. Além disso, o irmão da falecida princesa de Gales fala sobre os abusos que teria sofrido durante sua estadia em um internato, assunto que será abordado em detalhes na entrevista. Ele afirma que é interessante o que aconteceu com a verdade em relação ao desaparecimento misterioso de Kate. Por outro lado, Charles Spencer compara a pressão midiática que a princesa Kate Middleton enfrenta hoje com a que Diana enfrentou em 1997, mas afirma que sua irmã sofreu muito mais assédio da imprensa. Isso sempre foi dito, inclusive William sempre foi contra a imprensa. Ele não gosta absolutamente nada da imprensa. Isso é algo que sempre foi comentado sobre o futuro rei. William sempre culpou os paparazzi ou a imprensa pela morte de sua mãe. Nesta ocasião, Charles Spencer também criticou em várias entrevistas a pressão midiática sofrida por sua irmã Diana. O interessante aqui é que Spencer insta o Palácio de Kensington a se referir ao que realmente aconteceu com a verdade, sem mentiras ou edições. Esta semana, a autobiografia de Charles Spencer, o irmão midiático da falecida Diana de Gales, intitulada A Very Private School, será lançada. O Kanye Spencer se abre como nunca antes e revela um dos episódios mais traumáticos de sua vida: ter sofrido abuso sexual durante sua infância em um internato exclusivo e elitista chamado Mario Hall. Essas confissões já haviam sido divulgadas por alguns jornais britânicos como o Daily Mail e o The Sun, alguns dias antes do lançamento do livro. O internato era controlado por uma mulher que tinha total controle sobre as crianças, que estavam famintas por calor feminino e desesperadas por seu afeto. O afeto que ela lhes deu foi tão profundo e imediato que despertou desejos básicos que não tinham lugar em alguém tão jovem. Ele revela seus maiores traumas, dizendo que uma noite eles se beijaram e ela colocou a mão dela em seus seios, e ele sentiu seus batimentos cardíacos. Esse momento traumático se somou às constantes surras que ele recebia do diretor do internato, chamado John Port. Essas experiências dolorosas o levaram a buscar a ajuda de muitos profissionais para superar seus traumas infantis. Cruel e vicioso que a alta sociedade inglesa construiu e apoiou. É evidente que essa pessoa não seria tão famosa se não fosse irmão de Lady Di. Mas falando de Lady, sempre chegamos à mesma questão: Diana Spencer foi assassinada. Essa é uma questão que tem sido discutida na mídia há muitos anos, não apenas nas redes sociais, mas também entre os conspiracionistas. Como diz Concha Kaleya, ou melhor, como diz Mohammed Al-Fayed no livro de Concha Kaleya, a Lady Di e Dodi Al-Fayed foram assassinados pelo Duque de Edimburgo.
Essa declaração brutal foi feita em um dos livros mais comentados sobre o suposto crime de Lady Di. A autora entrevistou, entre outros, o próprio Mohammed Al-Fayed, que investiu mais de 3 milhões de libras para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu filho e com Diana, convencido de que não foi um acidente. Ele também disse que, se algo acontecesse com ele, poderiam ter certeza de que o príncipe Philip, com a ajuda da inteligência britânica, era o culpado. Charles Spencer também criticou em várias ocasiões, em várias entrevistas, a pressão midiática sofrida por sua irmã Diana. O curioso aqui é que Spencer insta o Palácio de Kensington a se referir ao que realmente aconteceu com a verdade, sem mentiras ou edições. Esta semana, a autobiografia de Charles Spencer, o irmão midiático da falecida Diana de Gales, intitulada A Very Private School, será lançada. O Carne Spencer se abre como nunca antes e revela um dos episódios mais traumáticos de sua vida: ter sofrido abuso sexual durante sua infância em um internato exclusivo e elitista chamado Mario Hall. Essas confissões já haviam sido divulgadas por alguns jornais britânicos, como o Daily Mail e o The Sun, alguns dias antes do lançamento do livro. O internato era controlado por uma mulher que tinha total controle sobre as crianças, que estavam famintas por calor feminino e desesperadas por seu afeto. O afeto que ela lhes deu foi tão profundo e imediato que despertou desejos básicos que não tinham lugar em alguém tão jovem. Ele revela seus maiores traumas, dizendo que uma noite eles se beijaram e ela colocou a mão dela em seus seios, e ele sentiu seus batimentos cardíacos. Esse momento traumático se somou às constantes surras que ele recebia do diretor do internato, chamado John Port. Essas experiências dolorosas o levaram a buscar a ajuda de muitos profissionais para superar seus traumas infantis. Cruel e vicioso que a alta sociedade inglesa construiu e apoiou. É evidente que essa pessoa não seria tão famosa se não fosse irmão de Lady Di. Mas falando de Lady, sempre chegamos à mesma questão: Diana Spencer foi assassinada. Essa é uma questão que tem sido discutida na mídia há muitos anos, não apenas nas redes sociais, mas também entre os conspiracionistas. Como diz Concha Caleia, ou melhor, como diz Mohammed Al-Fayed no livro de Concha Caleia, a Lady Di e Dodi Al-Fayed foram assassinados pelo Duque de Edimburgo. Essa declaração brutal foi feita em um dos livros mais comentados sobre o suposto crime de Lady Di. A autora entrevistou, entre outros, o próprio Mohammed Al-Fayed, que investiu mais de 3 milhões de libras para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu filho e com Diana, convencido de que não foi um acidente. Ele também disse que, se algo acontecesse com ele, poderiam ter certeza de que o príncipe Philip, com a ajuda da inteligência britânica, era o culpado. Essas são algumas das teorias que circulam sobre a morte de Diana. Mas quem a teria feito? Há uma semana, lembramos todas as vezes em que Diana Spencer detectou algumas anomalias em sua vida, e realmente temia por sua vida em muitas ocasiões. Ela chegou a contar a amigos, supostos amantes, sua família e até mesmo a seu mordomo Paul Burrell. Ela chegou a escrever uma carta à mão relatando alguns episódios, incluindo a detecção de que os freios de seu carro não estavam funcionando, algo que posteriormente foi especulado após o acidente. Alguns até sugeriram que seu marido teria planejado o acidente, algo que ela mesma escreveu em uma de suas cartas. Até mesmo um dos supostos amantes de Diana, Asnat Kerr, fez declarações muito duras, dizendo que eles não queriam que os príncipes William e Harry tivessem um irmão ou irmã de raça diferente, o que era incrível e uma loucura. Eles continuavam vivendo no passado, achando que estavam acima da lei, que eram diferentes e podiam fazer o que quisessem. Mohammed Al-Fayed também mencionou isso em relação às palavras de Asnat Khan, um cirurgião que supostamente era amante de Diana. Essas palavras foram diluídas na mídia, mas a teoria de que Diana estava grávida de Dodi Al-Fayed foi amplamente comentada na época. No entanto, a verdade é que a história está se repetindo agora com o casamento a 3 de Lady, Camilla e Charles. Se falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a 3, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a 3, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir?
Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente, temos que falar sobre Kate Middleton, William e Rose Hanbury. Será que a história vai se repetir? Falamos sobre o acidente ou sobre esse casamento a três, porque se olharmos para o presente,